O Brasil, todos nós sabemos, está na contramão da pandemia no mundo. E aí, cabe a nós aqui nesse vídeo, cabe a mim, a você, trazer aqui alguns elementos para reflexão dos porquês disso. O que está acontecendo no mundo? O número de casos mundiais está caindo e a mortalidade no mundo está caindo. E no Brasil, o número de casos está subindo e a mortalidade também está subindo. São vários os fatores que levam a isso. O governo federal, não tem a menor dúvida, é um fator relevante quando você olha a ação. Eu me lembro, tá, quando começou a pandemia, né, vamos elencar esses fatores, quer dizer, a própria sociedade brasileira, o Ocidente. Antes de começar a tratar do Brasil, vale dizer que a grande diferença no combate à pandemia não está sendo entre países pobres e países ricos, está sendo entre países ocidentais e países orientais. A liberdade individual, a nossa visão liberal de mundo, a democracia liberal do indivíduo ser menos controlado, ela está tendo um peso, ela está sendo negativa nesse aspecto nos países ocidentais. É o que está acontecendo. Existem papers acadêmicos mostrando, inclusive, até quando foram adotadas as medidas de restrições, como elas foram adotadas, que dia após o primeiro caso foi adotado, quantos dias após o primeiro caso foi adotado. Primeiro foi restrito a ida à escola, depois a ida ao trabalho, depois um lockdown mais amplo, e foi visto que nos países do Oriente, né, na Ásia, isso tudo foi mais rápido do que no Ocidente. Isso tem a ver com as sociedades. As sociedades pressionam, né, pressionam de forma diferente. Pressionam, num lado, aceita mais o Estado definindo o que o indivíduo vai fazer para salvar vidas, nesse caso, e no outro, aceita menos. E né, a consequência, salva-se menos vidas, mas preserva-se a liberdade. É como as pessoas foram acostumadas a se comportar. Então, essa é a primeira coisa. Nós estamos, nesse aspecto, nessa tradição ocidental. Bom, aí o país se sai pior do que os demais países. Eu me recordo no início, a Argentina, o presidente Alberto Fernandes, que é peronista, ele sempre reunia nas falas públicas dele duas outras figuras importantes do país. A Argentina é muito concentrado em Buenos Aires, na cidade do Buenos Aires, que é uma cidade somente, e no estado de Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, a província de Buenos Aires. Então ele reunia o prefeito da cidade de Buenos Aires, que é aliado de Macri, do partido de Macri, e reunia o governador da província de Buenos Aires, que é peronista, mas não da mesma ala do presidente da República. E os três iam anunciar. Então cada qual estava utilizando sua autoridade junto a seus respectivos eleitorados para defender as regras da quarentena, as regras de contenção da pandemia. No Brasil isso nunca aconteceu. Tá? Governadores e prefeitos foram na direção e Bolsonaro foi na outra direção. Então, isso daí foi muito ruim, vem sendo muito ruim para o país. Nós sabemos, mais ou menos aí, pelas evidências, aí, um certo consenso, sempre sou muito cauteloso, vamos dar aí sempre, né, quem lida, né, com a verdade tem que ter sempre cautela, né? Mas nós sabemos que uma ação que vem dando certo, ou a ação que deu mais certo, é o seguinte: é uma ação cara, tem que se gastar muitos recursos, você coloca a população dentro de casa, tem que pagar para ela, porque senão ela não vai, tem que pagar para as empresas, então gera déficit público. Você contém essa primeira onda, foi o que aconteceu lá atrás, quem mais conseguiu fazer lockdown foi quem mais conteve a primeira onda, e você começa a liberar lentamente com várias medidas de higiene, né? Utilização de máscara, lavar a mão, etc., distanciamento social, rodízio, tudo com muito cuidado. Vem a segunda onda, você faz de novo isso. E enquanto isso, se acelerou muito a vacina, né? Nunca se obteve uma vacina tão rapidamente. Foram várias as razões que levaram a isso. Já haviam pesquisas prévias de vírus semelhantes ao vírus Covid, da Covid-19. A Rússia saiu rapidamente com a vacina, não sei se você sabe, porque a Rússia, já tinha feito uma pesquisa muito grande daquele vírus MERS, Middle East Respiratory Syndrome, né? Que por conta dos interesses da Rússia no Oriente Médio, então ela já tinha avançado muito numa pesquisa acerca da vacina para esse vírus,
Então, por conta de várias coisas que já vinham sendo feitas relacionadas a vírus parentes do vírus do Covid-19, a vacina foi feita muito rápido e com muito dinheiro público para a fase 3 de teste da vacina, que é uma fase muito cara. E com a pandemia, que facilita isso. Qual é a dificuldade de testar a vacina? Você tem que ter gente suscetível a pegar a doença, senão você não consegue testar a vacina. Como você está no meio de uma pandemia, todo mundo é suscetível a pegar a doença, então dá para testar a vacina de uma forma mais rápida. Então foram vários fatores que conjugaram para fazer a vacina mais rapidamente. E os países, racional isso, né? Coloca a população em casa, vacina rapidamente todo mundo, que aí não só as pessoas vão pegar menos a doença, mas quem pegar vai pegar versões medianas ou versões fracas da doença. Né? Então, o esforço norte-americano tem sido nessa direção, o esforço de vários países tem sido nessa direção. E o Brasil não fez nada disso. E o governo federal, agora no caso da vacinação, é uma peça-chave. Eu sempre tenho chamado a atenção nos meus vídeos, recentemente, eu acho que na semana passada fiz um vídeo sobre isso, que a sociedade brasileira é importante nisso também. Né, os governos, eu não nutro ilusão, né, o governo está lá e a sociedade está aqui, eu não vejo o mundo assim. Né, o governo é um governo de sua sociedade. As pessoas fazem isso de uma forma vira-lata, tem uma frase que tem um teor vira-lata, que é o seguinte: cada sociedade tem o governo que merece, então o Brasil tem o governo que merece. Isso tem sempre uma conotação aí, tem sempre um significado vira-lata, né? Viu, o nosso governo é pior do que fulano porque nós merecemos, porque o nosso povo é pior. Não vejo dessa maneira. Os povos são diferentes, os contextos sociais são diferentes, você tem níveis sociais e de desenvolvimento diferentes. Tem países que a população valoriza mais a riqueza, trabalhar mais. Tem países que a população valoriza trabalhar menos, curtir mais a vida com pouco dinheiro que tem. Talvez a América Latina se enquadre um pouco nisso, ao passo que, não sei, países nórdicos, mas eu estou aqui especulando, eu só estou querendo chamar a atenção que as sociedades são diferentes, que os seres humanos têm comportamento universais, mas em enquadramentos culturais diferentes. Tem coisas que são basicamente culturais. E nós temos elementos específicos do Brasil. O nosso governo responde à sociedade brasileira. O nosso governo responde. Né? O governo não caiu de paraquedas no Brasil. Bolsonaro foi eleito e é aprovado. É aprovado com ótimo e bom por 30% da população. Então ele não está aí por acaso, ele não se sustenta por acaso. Então o governo é responsável, mas a sociedade está conectada com o seu governo. Né? De novo, vou evitar a frase cada sociedade ou cada povo tem o governo que merece. Não vou cair nessa armadilha. Simplesmente tem uma conexão entre sociedade e governo. Todas as sociedades são divididas, né? Você vai ter um lado da sociedade com um lado mais conservador, um lado menos conservador. Todas as sociedades são divididas em diversos valores. O que nós vemos, eu estou aqui no YouTube, você está me assistindo por meio de um vídeo do YouTube, no Twitter, né? Nós pertencemos, praticamente todos nós que acompanhamos essas redes sociais, Twitter, YouTube, né? Nós pertencemos a um grupo muito pequeno da sociedade brasileira, as pessoas que têm nível superior completo. Entra aí numa estatística aí, veja o percentual dos brasileiros que têm nível superior completo. A ética, eu tenho meu livro, A Cabeça do Brasileiro, a ética, todos têm ética. No mundo, todo mundo tem ética. Quando você diz alguém não tem ética, porque alguém tem uma ética diferente da sua. Tá? Todo mundo tem ética. Né? A ética geralzona, a ética que guia, está lá no meu livro, A Cabeça do Brasileiro, a ética que guia as pessoas de nível superior, que completaram o curso superior, fiz doutorado, fiz curso superior, fiz mestrado, doutorado, ela é diferente da ética de quem não fez curso superior no Brasil. As pessoas pensam o mundo de forma diferente, elas valorizam coisas diferentes, isso não significa que um seja superior a outro. Eu sempre evito isso. Eu não sou superior a ninguém na ética que eu defendo, na ética que eu tenho. Ela simplesmente é diferente das outras pessoas. Como ninguém é superior a mim. São éticas que convivem, né, e que estão sempre em conflito na sociedade. Pois bem, nós que temos essa ética, que nos escandalizamos com as mortes precoces por conta de desleixo do governo, somos minoritários no país.
Quem é majoritário é aqueles que acham que o governo não tem muito a ver com isso, que o governo fez o que podia fazer. As pessoas veem o mundo dessa maneira. É muito difícil a gente mudar isso. No curtíssimo prazo, mês seguinte, daqui. Pode ser que isso mude em função de experiências sociais, em função do aumento da escolarização dessas pessoas. Tem um processo de mudança que está em curso, mas não é um processo de mudança rápido, que vai acontecer em uma semana, um mês, 2 meses ou durante um período de uma pandemia. Infelizmente. Tá? Eu estou explicando, eu não estou defendendo nada, eu não estou justificando nada. Eu estou explicando por que estamos na crise que estamos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente o vídeo, traga mais gente para aderir a esse canal de YouTube.